Olá, bem-vindos a todos e todos que estão aqui comigo para essa oficina de maquiagem de palhaço, palhaça. Honro muito a sua presença aqui comigo e estou muito feliz de poder compartilhar, transmitir um pouquinho da minha experiência aqui com você. Começar aqui compartilhando a minha tela, então, só para te dizer que eu não vou ficar sempre olhando para cá, porque eu estou usando aqui a câmera do computador, mas estou usando a tela aqui do computador na minha direita para compartilhar com vocês a apresentação, tá bom? Então, essa daqui, aqui inicia a nossa oficina de maquiagem de palhaço, palhaça. Eu vou falar sempre palhaça, porque é o meu estado, tá? E aí você entenda aí que é palhaço, palhaça, palhace, como você se identifica. Eu vou iniciar aqui contando para vocês como que vai acontecer o nosso programa, como que eu organizei ele. Então, aqui no módulo 1, eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre as nossas referências, eu vou contar um pouquinho da minha história. E por que que eu vou contar ela? Porque você vai entender depois como que as minhas referências, você vai olhar para as suas, obviamente, e como que ela vai contribuir na constituição, na construção do seu estado de palhaça, tá? E aí vou contar um pouquinho do contexto histórico da palhaçaria, porque também acho muito importante entender por quê. Quando a gente entende a história do nariz, né, eu vou falar depois do nariz, e da palhaçaria, a gente vai fazer uma fusão da história, trazendo o entendimento correto do que é o estado de palhaço. Isso certamente, tendo isso como norte, ajuda a gente também na construção da nossa maquiagem, inclusive. Eu te falo isso por experiência própria, porque isso moldou e me ajudou a entender como utilizar os traços de acordo com o que a gente sabe da história, né? E da constituição da palhaçaria, enquanto formação de estado, né? De palhaçaria. No módulo 2 eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, quais são os tipos de palhaço, e aí como que essa história interfere na construção da nossa maquiagem. E aí, você já ouviu falar, né, de alguém, já deve provavelmente conhecer alguém que tem medo de palhaço, medo de palhaça. E aí, o que que a influência da maquiagem traz para as pessoas que têm esse medo e como que a gente pode trabalhar isso na nossa maquiagem e também apoiar as pessoas que têm medo, e a gente entender de onde que é que vem esse medo também. E aí, como que os traços e as expressões interferem, né, e expressam as nossas, o tipo de palhaço e as nossas características enquanto palhaço, palhaça. E aí, eu vou te ajudar a entender como que isso pode vir, né, no seu rosto, e você pode aguçar a sua percepção para esses traços e essas expressões esses tipos de maquiagem para dentro do contexto de atuação que você vai, o que você atua, o que você deseja atuar. Então, como você ter o olhar sensível para moldar, né, a sua maquiagem para o contexto que você vai atuar, ou que você atua. E aí eu vou te trazer algumas questões sobre as referências, as inspirações que você pode ter, e eu vou falar da minha, né, da construção da sua palhaça, do seu palhaço, e vou trazer um exercício prático que ele vai ser preparatório para o módulo 3 com dicas e materiais para esse módulo. Porque esse módulo 3 vai ser um módulo prático, então eu vou construir a minha maquiagem e vou, assim, me colocar aqui, vai nascer o meu estado de palhaça, e aí conforme isso vai acontecendo, eu vou te dando as dicas, né, do que eu sei, das experiências que eu já tive sobre a utilização do próprio nariz, algumas dicas especiais sobre cada produto que eu uso, o que, que eu experimentei já até aqui, e aí eu vou te contando que eu imagino que isso possa te ajudar bastante na escolha dos seus produtos e como você construir a sua própria maquiagem. E aí, enquanto esses módulos acontecem, eu quero te contar o seguinte: a minha intenção aqui desse curso é ter um espaço de troca. Então, certamente você tem experiências para compartilhar sobre maquiagem, sobre palhaçaria, sobre tudo que a gente vai vivenciar aqui. Então, meu pedido, o meu convite é que você vá anotando e conforme você vá terminando o módulo, você vai me contando, vai contando no grupo. E aí, no final, lá no módulo final, eu vou trazer essa oportunidade de vocês compartilharem o que vocês aprenderam e o que vocês têm de dica também para o grupo e as perguntas também. Então, o que eu não souber, certamente, eu não sei de tudo e eu não trago aqui verdades absolutas, mas o que eu não souber, eu vou pesquisar, a gente pode trocar junto.
mas que você possa ter esse espaço de liberdade para trazer perguntas de acordo com o que você for vivenciando aqui nos módulos, tá bom? E aí lá no finzinho eu vou abrir um módulo só para responder essas perguntas e compartilhar as nossas dicas aí para nutrir o nosso grupo. Então eu desejo assim, que a gente possa fazer isso junto, tá bom? Esse curso, essa vivência ser uma vivência de partilha. Então, muito bem. Por que que eu trago isso? Porque isso faz parte da minha intenção. Depois que eu li essa frase aqui, ela entrou no meu coração e ela virou uma grande motivação. Que conhecimento e afeto, guardou, perdeu. Eu não quero guardar nem meus afetos, nem o meu conhecimento. Independente do tamanho e da relevância dele. Certamente pode servir para você, já que você teve a intenção e interesse de vir aqui para a gente ter esse momento de partilha sobre a maquiagem de palhaço. Então, tem a ver com essa minha intenção. Eu fiz uma viagem no ano passado que ela me motivou ainda mais, gerando essa determinação de transmitir tudo que eu aprendi até agora, e provavelmente eu vou continuar fazendo isso ao longo da minha vida. Então, eu quero te agradecer por esse espaço de poder colocar essa motivação em vida, tá? E que você possa também, aí, se fizer sentido para você se motivar com isso e contar aqui para as pessoas e compartilhar o seu saber também. Não guarda não, né? Se a gente guarda, a gente perde, assim como o afeto. Eu vou te contar um pouquinho aqui da minha trajetória, porque você vai entender a constituição da minha palhaça enquanto ser, né? Enquanto estado de vida. É, bom, eu sou Carol Silva, para quem não me conhece, eu tive uma atuação durante 4 anos na Cruz Vermelha, como voluntária, atuei na área de triagem e doação de donativos, então a gente vinha, visitava comunidades, fazia cadastro para essas pessoas, levava, separava as roupas, algumas coisas que essas pessoas precisavam, né, nas comunidades em São Paulo, isso aconteceu, e depois eu atuei por um bom tempo também na área de resposta a desastre, então constantemente a gente estava em treinamento, em preparação para estar sempre disposto, disponível e preparados para atender as situações de vulnerabilidade e de situação quando acontecia algum desastre natural, a gente ia a campo e atuava, né, nessas comunidades nos locais que aconteciam. Então, eu atuei na resposta a desastre. E aí, com isso, me trouxe um pouco de experiência e tive algumas frentes de atuação em alguns desastres também sociais e naturais que aconteceram. Junto à Defesa Civil, também atuei como voluntária em alguns momentos. Por 18 anos eu vivi o movimento escoteiro, ele ainda vive em mim, eu vivo, permaneço como escoteira, só não estou atuando, porque esse ano eu mudei de cidade, então, em 2023, terminei me afastando do grupo, pela distância mesmo, mas eu trouxe aqui porque o escotismo foi fundamental e ele faz parte de mim na constituição do meu eu, né? E junto a isso, claro, a minha família, a igreja que eu fui criada, a minha mãe como referência, o meu pai como referência, minha mãe ali como uma pessoa completamente social, ela sempre atuou como educadora, professora de escola, e eu via os movimentos, projetos dela acontecendo, sempre me deixou muito claro, assim, né, no meu coração, a intenção dela de beneficiar as pessoas e o quanto ela lutou pelos jovens, né, pela juventude que ela atuava. Então, eu vi minha mãe atuando em vários projetos também, a gente me levava para limpar a igreja, a gente visitava idosos, enfermos e assim por diante. Então, minha mãe sempre foi esse ser social. Tinha um projeto também que por anos eu estive junto, minha mãe, né, aí como uma ativista social, ela criou junto com os jovens e uma equipe da igreja que a gente frequentava, né? Ela continua, decoração para noivas que tinham situação de vulnerabilidade financeira e social também, que não tinha condição de fazer a festa de casamento. Então a gente ia, montava a decoração e montava a festa dessas noivas que faziam parte da comunidade religiosa. Então, eu estive presente nesse meio, e esse meio me constituiu, desenvolvendo a minha espiritualidade, que até hoje é algo muito importante para mim. Eu não estou mais na mesma religião que os meus pais, mas a espiritualidade sempre foi, e eu acho que sempre será muito presente na minha vida, e esse olhar do desenvolvimento social, né? E meu pai ali, uma figura completamente engraçada, sempre fazendo piada, um ser super divertido, que também me influencia inteiramente. Eu honro muito toda essa história e todo esse arcabouço, né, de vivências e experiências que eu tive e tenho, que me constituem enquanto ser humano.
Então, com tudo isso, eu desenvolvi naturalmente um olhar especial para as necessidades humanas e estive sempre perto, assim, interessada em apoiar sobre a questão da dor e do sofrimento humano, né? Eu sempre estive nesse meio, sempre me interessei. E é a partir disso, claro que uma motivação é essa insatisfação e essa indignação, né, pelo sofrimento humano. Só que não me deixa ficar parada no lugar de sofrer só por isso, mas eles são combustível para colocar o amor em ação, né? E me motivam a ir para campo, a fazer o que eu posso fazer, né? Como uma motivação de apoio para deixar mesmo realmente assim, um desejo de contribuir com a vida das pessoas. Isso faz parte da minha essência. Isso me constitui, e é por isso que, inclusive, eu sou palhaça, porque eu acho que se essa motivação não tivesse, eu acho que ela não existiria. Então, a Palhaça Astrogilda, muito prazer. Ela iniciou com um grupo que atuou em hospitais, que foi esse primeiro grupo aqui dos doutoralhaços. Acho que estive por 2 anos e meio, mais ou menos, nesse grupo, e depois eu migrei para o grupo que se chama Exército do Sorriso. Esse percurso durou de 2016 até 2020, quando veio a pandemia e a gente não pôde mais trabalhar em hospitais, e aí foi a época que eu também mudei de cidade, então terminei saindo do grupo de novo, né, pela distância mesmo, mas esse percurso, assim, me trouxe a oportunidade de atuar em alas de hospitais diversos, né, na área de hemodiálise, estados terminais, eu vivenciei bastante, gostava muito de atuar na UTI infantil, no clínico, então quando as pessoas faziam cirurgia e saíam da cirurgia, eu ia lá visitar essas pessoas, e aí dentro disso também, em alguns momentos, a gente visitava centros de cuidados de idosos, né, deficientes mentais e físicos, por exemplo, a FIC, né, Fraternidade de Irmãs Claras, que fica em São Paulo, e aí atuei em eventos educacionais, culturais, eventos públicos, eventos sociais, aniversários infantis, alguns hospitais, e casas de idosos também. E aqui eu trouxe um pouquinho das minhas referências, né? Porque elas também me constituem toda essa trajetória e para eu também me sentir segura de compartilhar essas influências e transmitir para vocês um pouquinho do que eu vivi até agora. Tive a oportunidade de fazer um curso na Casa do Humor com a Luciana Viacava, que é uma palhaça muito querida, conhecida e tem uma grande experiência, aí sobre improvisação, sobre o estado de palhaço, enfim. Depois eu aprofundei um pouquinho mais uma formação com esse grupo que se chama Olhar do Palhaço. É um grupo muito bom, que eu trabalhei especificamente o palhaço humanizador, que é esse palhaço que atua nesse ambiente clínico, de hospitais e assim por diante. E aí, dentro dos dois grupos que eu contei para vocês, eu tive diversas formações, porque a gente tinha que fazer formação constante, assim, né, para atuar nesses ambientes. E não é só chegar lá como palhaço, eu quero ser palhaço aqui no hospital, aí você vai, não é assim. A gente tem uma formação constante, que é um cuidado muito especial com o que a gente faz, que não é de qualquer jeito. Então, eu pude ter diversas formações aí nesse percurso. O que me ajudou também é um pouco antes de ser palhaça, eu fiz 2 anos de teatro, no da Lapa, na companhia antropofágica, né? Então, tinha esse programa e eu pude fazer no Tendal da Lapa e foi muito enriquecedor. E aí, num outro ambiente que eu pude vivenciar foi no Circo Escola de São Paulo, ele fica em Osasco. Eu fiquei 2 anos lá, trabalhei. É, é um circo escola, né? Quando eu falo trabalhei, é que o meu desenvolvimento de palhaça também aguçou muito em um ambiente diferente. Então, eu tive essa oportunidade, o que enriqueceu bastante eu aprofundei bastante assim essa minha pesquisa de palhaçaria no ambiente de circo, onde eu atuei ali como palhaça, mas também atuei em outros âmbitos, na área de voos, trapézio, malabares e assim por diante. Foi uma vivência incrível que eu tive que compôs um pouco mais dessa minha trajetória. E a última formação que eu fiz foi uma formação profissional mesmo, na fábrica de cultura ali que aconteceu na Cachoeirinha, é isso mesmo, na Casa de Cultura da Cachoeirinha, com o Palhaço Pescoço, Danilo, o professor Danilo. Foi uma formação incrível, assim, que me ajudou a destrinchar o contexto histórico, a questão da criatividade, a percepção da escuta também quanto ao palhaço.
Então, isso tudo constitui o meu eu. Aqui tem um pouquinho das fotos, e aí eu trouxe também para vocês verem a diferença das maquiagens que foram acontecendo. Ó, a intensidade das cores, esse aqui é o Misael Palhaço Tonton, um grande parceiro que está sempre comigo fazendo brincadeiras. Aqui foi um lugar social que eu tive oportunidade de estar, mas olha, a roupa, né? Eu queria colocar atenção nisso, porque isso vai fazer parte aí do seu arcabouço que eu gostaria de transmitir aqui para vocês. Aqui foi no circo, aniversário infantil, e essa daqui é a última versão da Palhaça Astrogilda. Olha a diferença, né? E aí eu tô contando isso tudo para vocês, colocando atenção nisso das diferenças, para a gente honrar a nossa história e entender que a vida é um processo. E a palhaça, ela não foge disso. A palhaça, ela não precisa ficar estagnada, porque ela também vai se constituindo, vai se transformando, como a gente vai se transformando. Eu me transformo o tempo inteiro. Quando eu tenho a oportunidade de estar no meu estado de palhaça. Então, essa transformação, ela vai acontecendo de dentro para fora. E aí, é importante, assim, a gente respeitar o tempo, sabe? Se eu olhar para minha primeira foto da minha primeira maquiagem, eu vou falar assim, gente, me dá até uma coisa assim, sabe? Mas não me dá vergonha. Eu honro, porque eu vejo de onde eu fui para onde eu estou agora. Isso não quer dizer que é melhor ou pior, mas eu honro o percurso que eu vivi até agora e o quanto ele foi se transformando e me transformando. Então, é natural que isso aconteça. Meu traço mudou, certamente pode ser que mude mais adiante, enquanto eu continuar ou não, mas eu fico feliz de ver todas essas experiências que aconteceram e eu tô te passando isso também para que você tenha confiança de viver quem você é, o seu estado de palhaça que vai existir no momento do que você tem hoje, a maquiagem possível hoje, que você constrói hoje. Então, se eu tivesse medo de me arriscar na minha primeira maquiagem, talvez eu não iria nem começar, não é isso? Então, eu acho que a palhaça ela nos dá essa oportunidade, sabe? E aí até eu ter o meu batismo, que foi ali no meu primeiro grupo, a coordenadora Drica, queridíssima essa daqui, né? Eu tive meu primeiro batismo ali trazendo aqui, honrando junto com vocês essa história toda, que é o resultado das minhas experiências, né? Então eu acredito muito que você também é o resultado das suas experiências, das pessoas com que você foi criada, que você viveu até agora, dos livros que você leu, das informações que você consome e do que te inspira. E aí o batismo, a representação do seu estado de palhaça, vai compor tudo isso. Basta você honrar e dar visibilidade para a sua própria história, honrando ela dentro de toda a sua composição de vida, tá? E aí que eu te pergunto, e você? Quais são as suas referências que inspiram o seu palhaço, a sua palhaça? O que tem na sua história que compõe o seu estado de palhaça? Já já eu vou voltar aqui para o exercício, porque eu vou querer finalizar o exercício, finalizar o módulo com esse exercício. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês, uma respirada, passando aqui para essa próxima página, que vai contar um pouquinho sobre a história do palhaço, bem sintetizado, porque não é o objetivo principal aqui da nossa vivência, mas é fundamental a gente entender o contexto histórico do palhaço, porque na hora que a gente vai montar nossa maquiagem, a gente não vai fugir tanto da essência. Então, lá no Egito Antigo, há 5.000 anos atrás, os pigmeus já se enfeitavam com roupas de pele de animais e faziam suas palhaçadas para os sacerdotes e faraós, nesse lugar de que eles não usavam a roupa comum deles. Então, já era uma roupa diferente, pele de animais que já transformavam o seu estado, para fazer palhaçada mesmo, para divertir os sacerdotes e os faraós. Então, isso da ideia do palhaço, né, da roupa, do sapato grande, frouxo, é essa roupa que sobrava, né? Inclusive, em outras histórias que conta, é o filho mais novo ali, a criança pequenininha que pegava a roupa do irmão ou do pai, né? Que era um sapato grande. Quem nunca viu, né? A criança que gosta de calçar o sapato dos pais. Então, esse estado de criança que não se importa,
né, com a roupa que está usando, mas que quando veste isso se torna um sujeito engraçado, né? E não que se transforma, mas que vive esse estado engraçado, esse estado divertido que cada um de nós temos dentro de nós. Então, esse sujeito simples, muitas vezes é o sujeito que muitas vezes viveu em vulnerabilidade, vive em vulnerabilidade social, né? Esse histórico, né, do pigmeu que saía, que provavelmente era um ser ali que era chamado para fazer palhaçada, como se fosse, né, usar a palavra empregado mesmo, assim, nesse lugar meio de serviço, né? Então, é esse sujeito simples, desajeitado, que descortina as falhas humanas, ou simplesmente mostra a nossa real humanidade, sem máscaras. E aqui eu coloquei entre aspas, porque é quase que contraditório, né? Muitas vezes o palhaço precisa colocar máscara como uma permissão de desmascarar as nossas falhas. Eu acho que, inclusive, é por isso que a gente ri tanto quando a gente vê um palhaço, porque a gente se identifica com esse ser que às vezes é desajeitado e que muitas vezes a gente, né, enquanto ser humano, não pode mostrar as nossas falhas, a gente tem que segurar o que a gente coloca muitas vezes como defeito, mas quem em casa não faz tanta coisa que se a gente estivesse sendo assistido, certamente as pessoas estariam dando risada, mas num lugar de vergonha, né? Então, o palhaço, ele nos dá essa permissão da gente ser e humanizar realmente as pessoas, e aí ele nos dá essa oportunidade de viver, né, esse estado desajeitado, esse estado de simplicidade e do humano que existe em cada um de nós, né? Então, eu coloquei isso, né, que a gente ri tanto, porque certamente a gente se identifica lá no fundo, né? Tem um pouquinho de palhaço dentro de cada um de nós. Em nossas ações, nos nossos pensamentos, a gente pensa tanta bobagem. Eu, pelo menos, eu penso muita bobagem no meu cotidiano, assim, né? Eu vejo coisas e muitas vezes eu fico rindo de mim mesma, rindo das pessoas, não num lugar de sacanear o outro, mas, tipo, nossa, tem muita gente que faz muita coisa engraçada, que é divertida, e que muitas vezes a gente não se dá essa permissão de deixar as coisas mais leves, né? Mas que a gente sempre vê como defeito, a gente vê sempre como falha, então o palhaço, ele nos dá a oportunidade de desmascarar isso como uma habilidade. Então, quando alguém me chama de palhaça, eu não me ofendo, eu falo, nossa, é isso mesmo, que ótimo, né? Para mim é um elogio. Então, da gente começar a transformar esse olhar do palhaço como um ser humano comum, que é cada um de nós, mas que ele não se envergonha de mostrar suas vulnerabilidades. E isso precisa estar presente antes da nossa maquiagem. Essa percepção, ela precisa estar viva dentro de nós, porque quanto mais de você existir, quanto mais de você habitar no seu, só um minutinho, no seu palhaço, mais autêntico e mais engraçado ele vai ser. Então, viva essa oportunidade. Agora eu vou contar um pouquinho sobre o nariz. Existem duas lendas que eu conheço, se você quiser aprofundar um pouquinho mais sobre isso, existem muitos materiais na internet, existem livros que contam, mas vou trazer só um pequeno recorte aqui, que é importante de a gente saber. Tem uma história de que um humorista, né, ele levou uma punição lá porque ele fez alguma coisa errada. E aí o dono do espaço, né, o contratante, falou que, olha, nesse dia era uma noite muito especial, uma apresentação incrível que ia acontecer. Ele falou assim, você não vai participar dessa vez, tá? E ele queria muito, ele queria muito participar. E aí, o que que ele fez? Para impressionar, colocou roupas e sapatos grandes, né? E aí, quando ele foi entrar, ele estava todo nervoso, ansioso, e queria impressionar, né, o contratante, tropeçou, meteu o nariz no chão, gente, aí machucou, criou uma poça de sangue, assim, né, o nariz ficou todo vermelho, e aí quando ele levantou, né,
com aquele nariz vermelho, todo mundo riu, e aquilo virou uma história, uma lenda que existe aí, né, que remonta isso, assim, do nariz do palhaço. Então, tem essa primeira lenda. E a outra que eu conheço é de muitos, muitos anos atrás, um soldado estava entre os outros ali, né? E bebeu, chapou o globo naquele local que era um local frio, colocou roupa errada. E aí, quando ele saiu, ficou todo engraçado, falando com um trejeito todo estranho. E aí, o nariz vermelho por conta do frio. Essa é a lenda que eu mais escuto, assim, né? Tanto que na minha formação foi essa que o professor contou. Então, o nariz gelado ali, né, virou um motivo de piada por conta do frio. E é, de novo, esse ser desajeitado que da espontaneidade, né, do bêbado que não tem medo e fala as coisas e muitas vezes até a voz muda, né? Então é essa figura desse soldado aí que bebeu, chapou o globo e veio o seu estado de palhaço ali e virou motivo de piada, né? Então, independente da lenda, o nariz para o palhaço, ele traz essa perspectiva do lugar da dor, da vergonha, da fragilidade, né? Mas que ele faz parte do corpo, percebe? Nas duas lendas, o nariz não estava fora. E aí colocou para ser engraçado. Mas o nariz vermelho, ela é a melhor, ela é a menor máscara que existe no mundo. A gente tem essa característica importante. E por isso que a gente vai usar o nariz sempre num lugar assim de muita com muito cuidado, com muito respeito e como algo precioso. E aí eu acho muito interessante essa analogia, né? E essa verdade de que o nariz é a menor máscara, por quê? Ela não é uma máscara que cobre o nosso rosto e transforma a gente num personagem. Muito pelo contrário, ela é a menor máscara porque ela mostra mais a gente, ela escancara o nosso rosto, as nossas expressões, não é isso? Então a gente não se esconde atrás de uma máscara, a gente emerge a partir dessa máscara. Então, olha que precioso. Ela revela, o nariz, ela revela o nosso estado de palhaço. E isso é precioso. Então, ela não nos descaracteriza, mas deixa a gente aparecer, esse estado de palhaço aparecer ainda mais. Isso é muito importante para a gente saber cuidar e lidar com o nosso nariz. E quando a gente coloca ele, o que, que é que isso simboliza, tá bom? E aí eu quero, para finalizar aqui o nosso módulo, depois de tudo que a gente conversou até agora, a essência mais pura do seu ser. Ele não precisa ser visto como um personagem. Ele é você, ela é você. E o palhaço, ou a palhaça, nos dá permissão de simplesmente ser. Então, antes daqui de finalizar o módulo, eu quero só voltar aqui para o exercício, né, das referências para você finalizar esse módulo e fazer esse exercício. Se você quiser, o convite fica de você compartilhar comigo ou compartilhar lá no grupo para a gente ter essa troca significativa. Então, seu estado de palhaço nasce a partir do reconhecimento da sua própria humanidade, da sua própria história. Então, o convite aqui é: pega um caderno, um papel aí, uma folha, e escreve aí o que, que é que você faz essa linha do tempo que nem eu contei para vocês, né, aqui nesse módulo. O que, que é que tem na sua história que ajuda a construir a intenção, está acabando aqui meu tempo, a intenção e a sua motivação na palhaçaria. Qual é essa motivação? E aí reflita bem, a sua insatisfação, a sua indignação é um combustível? Se não for a questão da insatisfação e indignação, tudo bem também. Eu estou contando aqui o recorte da minha história e que isso foi combustível, entendendo essa insatisfação e indignação no lugar de onde quer que meu olhar vai para eu querer ser palhaça, né? Para Astro Gil desistir. Então tem uma motivação muito grande ali. Descobrindo essa motivação, seja ela qual for, tendo sempre no centro do seu coração o amor como ação, através do riso. Então, busca aí, analisa e escreve qual é a motivação que te faz querer o seu existir no seu estado de palhaça, atuar no seu estado de palhaça. E escreve aí, vai pontuando na sua história quais são as suas inspirações e o que, que te constitui enquanto ser palhaça, ser palhaço. E aí, finalizar aqui, deixa eu só voltar para o último slide.
para contar para vocês que eu te vejo no módulo 2, tá? E a gente vai falar sobre os tipos de palhaço, a construção da maquiagem, sobre o medo de palhaço, a influência da maquiagem nisso, os traços e as expressões a gente vai trabalhar, então, analisar bem os seus traços, como que você pode trabalhar o que você tem no seu rosto, as suas características para transformar né, a sua maquiagem né, no seu estado de palhaça e palhaço, e o contexto de atuação, onde é que você vai atuar e o que é adequado na sua maquiagem para esse local, né, para esse tipo de ambiente, tipo de pessoas que você vai encontrar. Referências, tipo de pessoa, eu tô falando assim, é criança, é uma comunidade escolar, é um ambiente social, é um lugar que vai ser plateia, ou você vai trabalhar tete a tete, então é nesse sentido que eu tô dizendo, tá bom? Referências e inspirações para você enquanto construção de palhaça, palhaço, e aí um exercício prático, preparatório para o módulo 3, dicas, e vou trazer as dicas de materiais. Então, eu te vejo no módulo 2, e o meu convite é aqui, opa, e o meu convite aqui, finalizando esse módulo, é que você possa responder as perguntas, porque ao responder as perguntas lá que eu trouxe como exercício, deixa eu interromper aqui para vocês me verem melhor, ao responder as perguntas, isso vai ajudar muito na hora que você vai construir a sua maquiagem, porque essas características, elas precisam ficar visíveis de alguma maneira, e elas vão inspirar você a trazer a sua história, as suas características, que vai transformar o seu estado de transformar você enquanto estado de palhaça, né, através da sua maquiagem e de toda a construção que você vai fazer enquanto palhaça. Um beijo grande e nos vemos no próximo módulo.